Crise? Zubeldia busca solução para evitar pior sequência do São Paulo na temporada. Sob o comando de Thiago Carpini, tricolor também ficou 4 jogos sem vitórias. Se não vencer o Criciúma nesta quinta-feira, treinador argentino vai superar seu antecessor. O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira às 20 horas de Brasília no Morumbis, para tentar fugir da pior sequência de jogos sem vitórias na temporada. Depois de 4 partidas sem vencer, o tricolor encara o Criciúma, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atual sequência do São Paulo sob o comando de Luiz Zubeldia já é igual à pior do time nesta temporada, ainda com Thiago Carpini na área técnica. Durante o Campeonato Paulista, o tricolor perdeu para Santos e Ponte Preta e empatou com Red Bull Bragantino e Guarani. Agora já no Brasileirão e com novo treinador, o São Paulo encara um novo período de seca de vitórias, mas tenta evitar nova marca negativa. O tricolor empatou com Internacional e Corinthians e perdeu para Cuiabá e Vasco. A sequência negativa chegou logo depois do melhor momento do São Paulo na temporada. Depois de demitir Thiago Carpini, o tricolor ficou 13 partidas sem perder. Foram 9 vitórias e 4 empates. A má fase, porém, reapareceu. Antes, na briga pelo topo da tabela do Campeonato Brasileiro, o tricolor viu os líderes se distanciarem e está com 15 pontos. A sequência negativa fez também o São Paulo repensar rotas que estavam sendo seguidas. O técnico Luiz Zubeldia poupou jogadores titulares nas derrotas para o Cuiabá e o Vasco no Morumbis e em São Januário. Um dia depois da segunda partida, a diretoria se reuniu com o treinador para debater a estratégia de preservar jogadores. Agora, a ideia do tricolor é ter força máxima com mais frequência, mesmo que, para isso, precise assumir riscos físicos no caso de atletas mais desgastados. Em busca do caminho das vitórias, o São Paulo deve entrar em campo nesta quinta-feira com Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Luiz Gustavo e Alisson, Lucas, Luciano e Michel Araújo, Caleri. Luxemburgo pede mais espaço para James Rodrigues no São Paulo. Ele é craque. Denilson, ex-jogador e hoje comentarista, rebate a opinião do treinador. Esqueceu de falar que ele tem que treinar também, professor. O meia James Rodrigues chegou ao São Paulo no ano passado, mas nunca conseguiu entregar aquilo que se esperava dele. Craque na seleção colombiana, o jogador pouco atuou e não está mais nos planos do clube. Nesta quarta-feira, o meio-campista ganhou uma defesa de peso no futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo. Sem time neste momento, o treinador utilizou sua conta no Instagram para defender mais espaço para James no São Paulo. De acordo com Lucha, o colombiano precisa de menos responsabilidades dentro de campo para estar mais perto dos atacantes. Ele é talentoso para jogar atrás do atacante, como se fosse um segundo atacante, botando os caras na cara do gol e fazendo gol. Tem que arranjar uma posição para ele ficar livre. Não pode queimar um talento tão difícil de achar. Um jogador talentoso como ele no futebol mundial. E você tem um jogador talentoso, aí vem um porrada para tudo quanto é lado, porque ele não corre, não compõe, não é jogador de time, de dinâmica, disse Luxemburgo. O treinador ainda lamentou o fato de James Rodrigues não conseguir desempenhar no São Paulo como na seleção colombiana. No tricolor, são apenas 22 jogos, 2 gols e 4 assistências desde o ano passado. Vou falar de um assunto que está me incomodando nesses últimos tempos, desde que o James Rodrigues chegou ao São Paulo. O jogador é craque, me lembra muito o Alex. Vocês estão querendo que ele faça aquilo que ele não consegue fazer, que é marcar, ocupação de espaço. Ele é craque. Craque resolve o jogo. Uma pena ele ainda não ter se firmado no São Paulo para mostrar o talento que mostra na seleção colombiana. Trate craque como craque, completou. O agora comentarista e ex-atacante Denilson, que jogou no São Paulo, rebateu o treinador. Esqueceu de falar que ele tem que treinar também, professor. O senhor não colocaria ele para jogar se não treinasse a semana toda. O cara treina 2 vezes e ir para o jogo? E o elenco fica como vendo. James Rodrigues está com a seleção colombiana para disputar a Copa América nos Estados Unidos. Ele teve boa atuação na vitória contra o Paraguai, na última segunda-feira. A tendência é que o São Paulo busque uma negociação para o meio-campista depois da competição continental. 3 por posição. Entenda como São Paulo planeja elenco perfeito e quais reforços podem chegar. Diretoria e comissão técnica estão em busca de volante e lateral esquerdo para completar time. O elenco do São Paulo tem 35 jogadores, de acordo com o site oficial do clube.
Ainda contando com James Rodrigues, que não deve ficar depois da Copa América. O tricolor busca a contratação de um lateral esquerdo e um volante para ter um grupo equilibrado, de acordo com a análise da diretoria e da comissão técnica. O objetivo é ter equilíbrio em todas as posições, com pelo menos 3 opções para cada lugar do campo. Alguns setores já possuem o encaixe procurado pelo tricolor. No gol, por exemplo, o clube tem um goleiro titular, Rafael, um reserva com experiência, Jandrei, e um jovem da base, Yang. Em 2 posições, porém, o técnico Luiz Zubeldia ainda não tem 3 opções, e pode perder uma delas. Na lateral esquerda, por exemplo, o São Paulo tem Wellington, com contrato apenas até o fim do ano, e Patrick. No setor ocupado por Pablo Maia, o tricolor tem apenas Bobadilla como substituto direto. Apesar de ter outros volantes, o clube acredita que precisa de mais um jogador com características parecidas com a do titular para dar mais opções a Zubeldia. Esse objetivo do São Paulo independe do técnico que estiver à frente da equipe. O tricolor tem trabalhado com a meta de 3 jogadores por função nas últimas temporadas, apesar de nem sempre conseguir cumprir. Na visão do clube, esse método dá opções ao treinador e ajuda os jovens a serem formados com mais tranquilidade, porque chegam ao profissional com 2 jogadores mais experientes à frente na hierarquia do elenco. Neste momento, o São Paulo acredita ter 3 opções para quase todas as funções em campo. Por isso, na próxima janela de transferências, deve tentar apenas as contratações de um lateral esquerdo e de um volante. A busca por Alex Sandro, por exemplo, para a lateral esquerda, não está ligada a uma possível saída de Wellington, atual titular da posição. As partes negociam uma arrastada renovação de contrato. A diretoria entende que precisaria dos 2 no elenco para fazerem companhia a Patrick, hoje o único reserva. Se perder o Wellington, portanto, o tricolor deve tentar contratar 2 laterais. No meio de campo, a busca por Thiago Mendes para se juntar aos demais volantes ainda está em compasso de espera. O Al Rayyan, do Catar, não respondeu à proposta tricolor até agora. E o Mendes? Volante treina para avaliação de Zubeldia enquanto São Paulo tenta Thiago Mendes. Jogador equatoriano voltou de empréstimo do Elche da Espanha e tem participado das atividades no CT da Barra Funda. O volante Fegson Mendes voltou a treinar no CT do São Paulo nos últimos dias. Ele está sendo avaliado pelo técnico Luiz Zubeldia depois de passar 6 meses emprestado ao Elche da Espanha. Contratado no começo do ano passado, o equatoriano teve uma temporada sem brilho e entrou na lista de negociáveis tricolores no início de 2024. Ele tem contrato com o clube até o fim de 2025. Ele retorna ao clube no momento em que há escassez de volantes na equipe. Com Pablo Maia machucado e Bobadilla com a seleção paraguaia na Copa América, o São Paulo tem Luiz Gustavo e Alisson para a posição, Galopo tem sido usado quando um deles vira desfalque. Até por isso, e com a expectativa de que Pablo Maia receba propostas de clubes europeus quando voltar aos campos, a diretoria se aproximou de Thiago Mendes, volante de 32 anos do Al Rayyan, do Catar, que defendeu o tricolor entre 2015 e 2017. Thiago Mendes esteve no CT da Barra Funda há 10 dias em visita, depois foi convidado para ver o clássico contra o Corinthians. Ele tem interesse em voltar e atua para convencer o clube catarí a liberá-lo. O volante tem contrato até o meio do ano que vem. O São Paulo já fez uma proposta ao Al Rayyan, mas o negócio ainda não se concretizou. Opção mais palpável neste momento, Mendes atuou pouco neste ano. Foram apenas 4 jogos pelo Elche na 2ª divisão espanhola. Caso Zubeldia opte pela permanência, dirigentes dizem não ter propostas para negociá-lo por enquanto. Mendes só poderá ser utilizado após o dia 10 de julho, quando é aberta a janela de registros. Felipe Coutinho, após temporada no Catar, desembarcou em São Paulo na última sexta-feira, 24 de maio. O meio-campo, com uma história marcada pelo sucesso no Vasco da Gama, agitou os fãs e a mídia com declarações sobre seu possível retorno ao Brasil. Coutinho, que atualmente tem contrato com o Aston Villa da Inglaterra até junho de 2026, passou a última temporada emprestado ao Al Rayyan no Catar. Com o fim do período no exterior, a especulação sobre sua volta ao futebol brasileiro ganhou força, despertando particular interesse do São Paulo. Soube-se que as negociações entre Felipe Coutinho e o São Paulo estão avançando rapidamente. Nas últimas semanas, representantes do jogador e do clube estiveram em contato constante. A expectativa é que Coutinho possa ser oficialmente reintegrado ao time paulista na próxima janela de transferências, prevista para abrir em 10 de julho. Empréstimo ou definitivo? A modalidade de retorno de Coutinho ainda está sendo discutida.
Existe a possibilidade de ser por empréstimo, com opção ou obrigação de compra, ou até mesmo de rescisão de seu atual contrato com o Aston Villa, o que o tornaria livre para assinar em definitivo com o São Paulo. Observadores próximos às conversas se mostram otimistas quanto a um desfecho positivo em breve.